Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelos canais TV Aberto ou pela Sky, ou mesmo pelos nossas plataformas no YouTube. Irmãos nossos da Igreja Cristã Maranata, irmãos nossos de outras igrejas que compartilham conosco, assistem nossos programas, são muito bem-vindos, e a todos a paz do Senhor. Nós vamos continuar, nós vamos falar sobre um assunto importante para a nossa história, mas é logo depois da nossa vinheta. Irmãos, nós estamos começando nesse programa uma etapa nova e nós vamos trazer aqui um assunto que nós temos falado, mas hoje nós vamos falar, a partir desse programa, nós vamos fazer uma colocação importante, quando nós vamos falar um pouco sobre a nossa história, a história da igreja, mas nessa história da igreja nós vamos envolver um personagem muito importante nessa nossa história, um servo de Deus que já partiu, mas que nos deixou um legado daquilo que foi a sua função diante do Senhor, daquilo que foi o seu trabalho diante do Senhor, que foi o pastor Gedeuti Vitalino Teixeira Gueiros. Eu quero começar esse programa, então, iniciando sobre a nossa história, mas eu vou falar de forma mais detalhada, porque às vezes nos Manaéns a gente fala de uma forma muito rápida, porque tem aquele tempo de uma aula, passa para outra e tal. Mas então nesse programa nós vamos nos estender de forma muito mais ampla sobre esses assuntos nossos. É claro que o nosso início como igreja, funcionando como igreja, foi em 1968. Mas as pessoas às vezes dizem, falam, comentário, até alguém escreveu alguma coisa, que nós somos resultado de uma divisão, de um racha dentro de uma igreja tradicional, que foi a igreja de onde surgiu o primeiro grupo, que foi a igreja presbiteriana do Brasil. Eu quero mostrar a partir de hoje a real história de tudo isso, que tem a ver conosco, sem citar pessoas ou criticar pessoas, não é essa a nossa função, até porque eu não era evangélico, eu me converti em 1971, ainda muito jovem, ainda garoto, entrando na faculdade de medicina, foi quando eu me converti. Mas a história real é que na década de 60 foi criado no Brasil um movimento a nível nacional chamado Movimento de Avivamento Espiritual. Esse movimento de avivamento espiritual envolvia todas as igrejas tradicionais. Era um movimento não pentecostal. Não era um movimento pentecostal. Era um movimento liderado por pastores das igrejas chamadas igrejas tradicionais, históricas, batista, presbiteriana, metodista, congregacional, enfim, essas igrejas. Esse movimento criado na década de 60 tinha como principal objetivo trazer de volta a evangelização dentro das igrejas, visto que as igrejas tinham perdido muito nos últimos anos, principalmente naquela época,
à conclusão que tinha que ser chegado. Os jovens, perdendo os jovens para o mundo, muitos jovens abandonando a igreja, pouquíssimas conversões, as igrejas não cresciam. Então surgiu esse movimento que era como se fosse uma frente de evangelização, repito, não pentecostal. Nessa época, aí da época de 1967 para 1968, era muito comum nas igrejas se chamar um pastor, às vezes um evangelista, um missionário, para fazer aquilo que eles chamavam, né? Eu acho que até hoje existe, a chamada série de conferências. Então, foi chamado para aqui uma igreja que existia aqui em Vila Velha, presbiteriana, um pastor, que era um evangelista, para uma série de conferências, ou seja, uma semana de pregações. Aí veja uma coisa interessante que eu quero abrir um parênteses aqui. A igreja começou num racha lá na igreja presbiteriana porque o pastor, que era irmão de Gedeuti, perdeu a eleição para pastor. Deixa eu fazer um esclarecimento sobre isso. Esse pastor, que alguns se referem, chamava-se Gedaias Vitalino Teixeira Gueiros, que era realmente um reverendo, pastor formado pelo Instituto, né, lá da Igreja Presbiteriana. Só que esse que era o segundo filho, né, da família de Gedeuti, ele tinha estudado depois do seu curso de teologia, ele tinha feito também um curso de direito e em 1967 passou no concurso da magistratura. E a partir de 1967, o reverendo Gedaias, que era o segundo filho da família de Gedeuti, ele foi ser juiz em Santa Leopoldina. Foi juiz em Santa Leopoldina de 67 a 1970 e depois foi juiz em Santa Teresa. Ele não podia ser pastor, nem podia participar dessa eleição de pastor em Vila Velha. Então isso é um equívoco tremendo, entendeu? Só para esclarecimento disso, o reverendo Gedaias, depois de 1967, ele se tornou praticamente membro de igreja e continuou como pastor, mas na verdade ele se tornou juiz de direito e não podia mais ser pastor. Não sei nem como é que funciona isso. Muito bem. Voltando aqui, essa série de conferências que aconteceu lá na igreja, realizada pelo pastor Jonas José Marques, foi inédita. Nessa semana que aconteceu essa série de conferências, o pastor Gedeuti estava de férias. Ele não participou dessa semana de conferências. Mas o pastor Gedeuti era um presbítero da igreja e juntamente, né, com outros presbíteros, com um também que já é falecido na época, era o presbítero Alcari Simões também, na época lá. Quando o Gedeuti voltou das férias, encontrou na igreja um grupo novo, de mais de 150 pessoas, 170 pessoas novas. E ele ficou impressionado com aquilo. Ele era professor de um grupo da escola bíblica dominical, porque era dividida em grupos, né? E havia os professores de escola bíblica, e ele era professor de um grupo e, de repente, ele percebeu que o grupo dele tinha aumentado de maneira exponencial. Ficou impressionado com aquilo, impactado com aquela coisa toda, aquele movimento. E resolveram, então, aí chamar o pastor Jonas pela segunda vez. Quando Jonas veio pela segunda vez, na primeira ele não tinha se identificado como pentecostal, mas na segunda vez ele se identificou como sendo
pentecostal, batizado com o Espírito Santo e com dons espirituais. Foi no meio da igreja, da liderança da igreja, foi uma questão de repulsa, porque aquilo não fazia parte da doutrina da igreja que eles pertenciam. Mas, eu disse, olha, mas converteu tanta gente aqui, deixa o pastor pregar e tal, aquela coisa toda. Mas criou um ambiente ali de uma certa incompreensão por parte de uma liderança da igreja, com aquele grupinho, aquelas pessoas que haviam aceitado, se convertido e tal, e começavam a ter uma linha diferente. Que linha diferente era essa? Um grupo ali começou a ter experiência de batismo com o Espírito Santo. Esse foi o ponto crucial da saída desse grupo de dentro da igreja que eles pertenciam. Não foi racha, não foi nada de divisão, nada. Ninguém queria dividir, ninguém queria igreja, até porque a gente era empresário, dono de posto de gasolina, tinha loteamento, tinha coisa, dentista de prestígio e tal. Ele não estava nem preocupado com isso, apesar de ser de uma família de pastores, ele não queria isso. Ele queria que aquilo acontecesse dentro da igreja. E a liderança da igreja, então, não aceitou aquilo. E aquele grupinho que estava envolvido com aquela pregação de Jonas, esse grupinho foi excluído. Como que eu posso afirmar isso? Você não estava lá, mas eu sou casado com a filha de um dos presbíteros que estava naquele grupo inicial de 11 ou 12. Ela tinha 14 anos na época, quando ela assistiu na escola bíblica dominical aquelas 12 pessoas serem excluídas de púlpito. E essas pessoas saíram sem saber para onde ir. Saíram simplesmente por quê? Porque a igreja ali não aceitava essa doutrina de batismo com o Espírito Santo e dons espirituais. Inclusive saiu um grupinho, inclusive o pastor Gedeuti e uma mulher, que era Dona Sara Vitalino Gueiros, a mãe do pastor Gedeuti. Nesse grupinho não tinha nenhuma outra pessoa, não tinha nenhum reverendo, nada. Esse grupinho aí. Muito bem. Essa é a história inicial da nossa igreja. É o ponto de partida da nossa igreja. Mas como que Gedeuti participa disso? Gedeuti não estava à frente disso. Quem estava à frente disso era o pastor Jonas, que era o pastor, que era o evangelista, que era o homem usado por Deus, cheio do Espírito Santo, com dons espirituais. Gedeuti estava ali no grupo, como os outros estavam também. O que aconteceu? Para onde vai? Para onde? Gedeuti tinha bens, tinha alguns imóveis e tinha um terreno ali na toca. E ali ele construiu um lugarzinho e disse, olha, vocês vão reunir aqui e tal. E ele começou a reunir com o grupo. E o Jonas dando os primeiros a atenção ali, o cuidado. O Jonas morava em Juiz de Fora e começou a vir aqui mensalmente dar atenção àquele grupinho. Aquele grupinho começou a crescer. O grupo começou a ser batizado com o Espírito Santo, começaram a surgir experiências com dons espirituais e realmente tudo começou a se desenvolver a respeito disso. Ato contínuo, alguns irmãos também, em outros bairros aqui de Vila Velha e da Grande Vitória, começaram a ser tocados. Porém, e aí é que eu chamo a atenção dos irmãos
para um fato interessante. Ninguém tinha doutrina estabelecida para isso. Não havia doutrina, não havia. Não havia um entendimento do que era. Havia um grupo batizado com o Espírito Santo e um grupo começando a ter experiência com dons espirituais. Apenas isso que fazia parte de tudo aquilo que era um movimento pentecostal. Os movimentos pentecostais se baseavam nisso. Batismo com o Espírito Santo e dons espirituais. Isso já vinha, né, desde os primeiros avivamentos, século XVIII, XIX, os grandes avivamentos nos Estados Unidos, em outros países, entendeu? Como Europa Ocidental, parte de China, enfim. Aquilo que foi trazido para o Brasil também, não é? Por servos de Deus que vieram aqui, começaram aqui no início do século XX. Bom, então era batismo com o Espírito Santo e dons espirituais, apenas isso. Não se falava em doutrina, não se falava em nada, era simplesmente isso. O grupo começou a reunir, as pessoas começaram a ser acrescentadas àquele grupo. Começou a crescer um pouco. Porém, aquele momento era um momento muito importante também na história do Brasil, porque o Brasil estava passando por um momento político assim muito conturbado. Era um governo militar, né? Havia recente estabelecido um governo militar, já estava questão de 3 para 4 anos de governo militar, e havia um regime muito rigoroso, muito duro, de muita desconfiança. Então os órgãos de segurança sempre eram muito vigilantes. Então qualquer tipo de reunião que acontecesse, os órgãos de segurança vinham para saber, iam ao local para ver o que era aquilo, porque havia sempre a suspeita que fosse um movimento contra toda a situação política que o país estava vivendo. Diante disso, o Dr. Barros, que era engenheiro do DR, era um homem muito experiente, um grande administrador, era sogro do pastor Gedeuti, né, pai da irmã Jurama, também começou a participar das reuniões ali na Toca, começou a ter também, ele era da Igreja Presbiteriana de Vitória, lá da Rua 7, começou também a ter alguma experiência. Mas o pastor Barros, que era muito conhecido, bastante prestígio no estado do Espírito Santo, nos meios políticos e tudo mais, apesar de ser um homem não político, mas era um homem muito bem conhecido, um homem muito bem envolvido com todas as pessoas, principalmente com pessoas da política e tudo mais. O pastor Barros, então, viu aquele grupo ali e chamou o Gedeuti e disse: olha, vocês querem reunir para continuar lendo a Bíblia, orando, buscando ao Senhor, tá tudo bem, mas vocês precisam regularizar isso, porque senão os órgãos governamentais vão achar que isso é um movimento político e vão criar um problema para vocês. Então, o pastor Barros, Manuel dos Passos Barros, tomou a iniciativa de registrar o nome de igreja. Foi então que ele resolveu colocar o nome da igreja. Qual seria o nome? Eles tinham saído da Igreja Presbiteriana. A Igreja Presbiteriana, recentemente a tudo aquilo, tinha mudado de nome. Ela, quando se instalou no Brasil, ela era chamada Igreja Cristã Presbiteriana. Esse nome foi substituído, naquela época, por o nome de Igreja Presbiteriana do Brasil, IPB. E abandonou o nome Igreja Cristã Presbiteriana. Então, pastor Barros colocou esse nome como o primeiro nome naquele grupinho que estava começando.
colocou o nome de Igreja Cristã Presbiteriana. Fez o registro normal, mas tinha que se colocar um estatuto, porque a igreja tinha que ter um estatuto. O primeiro estatuto era baseado em toda a tradição que eles conheciam. Era a tradição, a igreja tradicional. Eles criaram um estatuto e foram orar ao Senhor, né? Porque naquela época já se buscava uma direção do Espírito Santo, já se preocupava com isso. E um daqueles momentos, abrindo a palavra, e nem se falava em consulta à palavra, mas abrindo a palavra, orando e abrindo a palavra, sobre aquele assunto veio um versículo que foi guardado como o marco inicial da história da nossa igreja, que foi quando a igreja foi registrada e o primeiro estatuto foi realizado e que ele precisava de algumas modificações, e foram feitas algumas modificações, e o Senhor deu o seguinte texto que vocês vão ler aí na tela: não se põe remendo novo em pano velho. Mas por que aquilo? Na verdade, o Senhor já estava nos falando sobre uma coisa nova. E nisso aí, esse início, essa palavra, que foi uma palavra aonde houve uma participação muito importante do pastor Gedeuti, quando ele conversou com o Dr. Barros e disse: olha, está tudo certo, mas nós temos que buscar ao Senhor, porque o Senhor quer uma estrutura para a igreja diferente daquilo que toda a tradição trouxe até aqui. Vejam, eu estou trazendo isso aqui com fatos para mostrar que a igreja surge, e é por isso que o pastor Gedeuti sempre disse que ela é resultado de um momento profético. Claro, nada acontece por acaso. A Igreja Cristã Maranata é resultado de um acontecimento profético, de um projeto que o Espírito Santo estabeleceu. Podia ser Gedeuti, podia ser A, B, C, D, não importa. O que importa é que Deus tinha uma obra para realizar. Não é uma obra nova, mas é dar continuidade àquilo que já está descrito nos evangelhos. Então, esse início foi importante para nós e nós queríamos só mostrar aqui esse início para os irmãos, mas nós vamos continuar falando no próximo programa sobre como se deu a sequência disso. Mas para não ficar muito demorado, nós vamos falar no próximo programa. A paz do Senhor a todos.